Gente, mais uma vez, boa noite. Que seja uma noite bem tranquila para todos nós e que a gente possa se divertir nesses instantes que vamos aqui ficar juntos. Eu digo divertir porque quando nós estamos todos imbuídos no mesmo ideal, fazendo aquilo que queremos, aquilo que gostamos, a tarefa se torna agradável. E eu tenho certeza que o tema também é muito relevante. É um tema que vai nos prender muito a atenção e principalmente vai nos fazer pensar bastante. Nesse instante nós vamos levar nosso pensamento ao alto. Respirar fundo e deixar lá fora todas as nossas aflições, todos os nossos problemas. Vamos sentir os nossos batimentos irem se acalmando. Vamos sentir que o nosso corpo está mais leve e nossa mente mais equilibrada. Respiremos profundamente, sorvendo essa paz aqui reinante, levando-a para o nosso íntimo e fazendo ela ali desabrochar cada vez mais. O lá fora não importa mais. Os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas aflições, as responsabilidades do amanhã, nada mais tem valor. Apenas esse instante, apenas o momento em que nos unimos aos nossos queridos companheiros espirituais aqui presentes, para levarmos adiante o nosso estudo dessa noite. Tenho certeza que será compartilhado por muitas e muitas pessoas. E que a luz desse ensinamento, oriundo do Mestre Jesus, possa inspirar, fortalecer, revigorar todo o nosso ser. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ilumine, nos ampare, fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Dando então prosseguimento, gente, ao livro Caminho, Verdade e Vida, nós no capítulo 12, vamos ver o seguinte tema, que está em João, capítulo 8, versículo 38. Vamos dar uma lidinha ali na frase, curtíssima, e vamos ver o que ela vai nos oferecer. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Faz de conta que vocês estão nesse momento agora lendo o Evangelho, tá? O livro aberto do Evangelho, e tem somente essa frase à sua frente. E você lê assim: vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Não tem mais nenhum local onde você possa buscar uma definição uma explicação dessa frase. E aí? A gente lê, passa totalmente desapercebido e o ensinamento não fica retido. Fica só uma frase, por uma frase. Por isso, a doutrina espírita é científica, religiosa e filosófica. Filosófica quer dizer o quê? Você vai buscar a fundo os porquês. Não só você aceitar, ler, achar que é bonito. Para quem já leu, por exemplo, o Parnaso de Além Túmulo, deixa eu ver se tem alguém dedicado aqui. Alguém já leu o Parnaso de Além Túmulo? Não? Um capítulo do Parnaso de Além Túmulo? Uma poesia? Nenhuma? Muito bem. Se vocês soubessem a quantidade de coisa excelente que está lá,
de ensinamentos assim magníficos. E tudo em forma de estrofes, de poemas. Uma forma assim, metricamente falando, perfeita, linda. Às vezes a gente pega o Parnaso, lê, acha que, nossa, as rimas perfeitas. Você pega, por exemplo, um Castro Alves, um Casimiro Cunha, Jesus, certo? São lindíssimas. E eu sou fã de Castro Alves. Então, você lê um poema, uma poesia dele, você acha uma coisa mais deslumbrante. Aí você acaba de ler e você pensa assim, o que ele falou? Ah, não sei. Mas que era bonito, era. Pois é, por isso que a gente tem que parar. Ler, reler, pensar, trocar informações, porque às vezes o ângulo de visão que eu tenho é diferente do seu. E um se completa. Então, a gente interagindo, nós vamos buscando um melhor aperfeiçoamento do nosso conhecimento. Por isso que eu sempre aconselho e faço, é estar pesquisando, estar assistindo outras palestras, outros cursos, porque você toma outra visão, lê outros livros. Isso é importantíssimo. Muita coisa do que eu sei, principalmente a respeito do cristianismo primitivo, eu reti de livros não espíritas. Então, isso ajuda muito no nosso complemento. Tá? Então, nós vamos lá. Primeiramente, nós vamos ler a definição de Emmanuel e depois nós vamos discorrer sobre o assunto. Beleza? Vou ler mais uma vez. Vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Então, primeira coisa ali, Pai está com letra maiúscula ou minúscula? Isso quer dizer qual Pai? Humano. Na primeira vez que vocês leram, vocês entenderam que era Deus ou seu pai de verdade? Seu pai biológico? Todo mundo? Eu não. Na primeira vez que eu li, eu pensei que fosse o pai lá de cima. Não prestei atenção. Isso muda tudo, não muda? Muda tudo. Uhum. Pois é, às vezes uma letra maiúscula, uma letra minúscula muda todo o sentido. Vamos lá. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Vamos lá. Geralmente, nossos pais são aqueles que primeiro nos inspiram. E, geralmente, a gente vai na linha deles. Isso é normal. Eu acho que isso acontece com quase todo mundo, com suas lógicas exceções. Uma das coisas que passam mais de pai para filho, a religiosidade, a religião. Hoje, há uma liberdade maior, né? Não sei se eu posso falar se é liberdade ou uma certa displicência dos pais com relação à educação religiosa dos filhos. Mas, em todo caso, mesmo estes que não estão tão ligados ainda a passar, né, os ensinamentos religiosos aos filhos, eles servem de exemplos. Então, vamos dizer assim, o mesmo abandono que dá ao lado religioso vai servir do quê? De exemplo para os seus filhos. Assim, não só como os pais, mas, por exemplo, professores são fonte de inspiração, seus ídolos são fonte de inspiração. Hoje em dia, artistas de televisão são fonte de inspiração, que é uma pena, né? Mas, principalmente, da onde que nós devemos tomar um molde para compor o nosso ser. Então, vamos seguir. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa,
decorre a organização do ambiente justo. Qual que é a primeira lição que nós recebemos de nossos pais? A primeira lição, primeiro exemplo que nós recebemos de nossos pais. Amor aos filhos. Com suas raríssimas exceções, pais que não gostam dos filhos, né? Desde o seu nascimento. É uma coisa que nós podemos dizer assim, se você não tem admiração, não tem amor pelo seu filho, é uma coisa doentia até. Precisa procurar um tratamento para isso, saber os porquês. Mas, então nossos pais são os nossos primeiros mentores. Vamos em frente, nós vamos devagar ainda muito sobre isso. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Meios corrompidos significam maus pais. Ou seja, se nos nossos lares não há ali uma concórdia, não há um respeito, uma admiração, alguma coisa está errada. E pessoas são enfermas? Todas são enfermas. Generalizei? Generalizei. Quem que hoje, aqui entre nós, não sair para o mundo lá fora não, que fala assim perfeitamente, eu sou 100% são? Tem alguém? Minha mente é 100% sadia. Meus princípios são 100% corretos. Não estou falando de saúde física, não. Saúde mental. Não somos. Por quê? Primeiramente, porque o planeta que nós habitamos, o planeta Terra, é um planeta escola. Nós estamos aqui para aprender. Quando não estamos ainda na fase de expiação, né? Ou provação. E, logicamente, nesse período de expiação ou provação, nós estamos aprendendo. Então, isso aqui não é o paraíso, apesar de ser, vamos dizer assim, uma prisão-escola lindíssima, que nos dá uma certa regalia, uma certa liberdade, não deixa de ser escola, prisão e também hospital. E se é assim, os nossos lares são 100% equilibrados? Não são. Mas, se a gente fizer uma escala assim de 1 a 10, está acima de 5, beleza. Já é um grande avanço. Está abaixo de 5, precisa se retificar muita coisa. Perfeito, perfeito. Infelizmente ainda nós não temos condição para isso. Não é maldade, não é escolha, não é nada. É simplesmente que nós somos ainda infantis para atingir essa maturidade do espírito. Tá? A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos. Olha só, a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Por que trabalho? Não há como você administrar um lar sem trabalho. De uma forma ou de outra, você tem que trabalhar pelo próximo e pelo seu sustento. Isso é básico. E cooperação com Deus. O que seria a cooperação com Deus? É educação. A educação começa onde? No lar. E quem são os professores? Quem são os mentores? Os pais. Mas os filhos também podem servir de fonte inspiradora para seus pais? Podem. E, logicamente, quando esses crescem, se amadurecem, aperfeiçoam, passam a ser também. Essa troca, essa permuta de informações fazem com que todos evoluam com o passar do tempo.
O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, ou seja, parece que as duas coisas ao mesmo tempo fica meio complicado, né? A gente busca o quê? Um bom equilíbrio. Logicamente, eu falo que na vida, para nós sermos relativamente felizes, satisfeitos, tem que haver equilíbrio. Não tem que ser nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Você tem os seus deveres, mas, consequentemente, na balança, tem os seus direitos. Então, ambos fazem com que o equilíbrio se dê. Agora, quando só é deveres, como é que vai ficar o outro lado? Geralmente, você se dedica tanto que não tem tempo nem para ser feliz, nem para gozar as suas aquisições. A não ser que você seja um espírito já de alta envergadura, que aquilo ali não lhe comprometa a sanidade. Mas nós não estamos nessa estirpe, então nós somos pobres e meros simples mortais, devemos saber bem equilibrar isso tudo. E aqueles que vão só para o lado dos gozos, aí o problema se torna maior porque há um endividamento. Que nós somos responsáveis uns pelos outros. Não só com os nossos filhos, mas aqui nós estamos em sociedade, estamos juntos, nós temos sim uma certa responsabilidade para com os outros. Imagina se eu comece a falar aqui coisas que desvirtuam o que a doutrina nos orienta. E vocês vão nesse barco. Eu tenho a responsabilidade? Com toda certeza, eu estou influenciando. E isso se dá em qualquer ambiente religioso, em qualquer ambiente social. Não só aqui, nós estamos falando dentro de um centro espírita, mas, por exemplo, num local de trabalho, nós podemos influenciar para o bem ou para o mal. Numa escola, numa faculdade, no meio de amigos. Em todos os lugares, podemos influenciar para o bem ou para o mal. Aí é que está. Mas, tudo bem. Nós influenciamos a todo instante. E somos influenciados também a todo instante. Por todos os meios. Agora, o que nos cabe? O que nos compete? Ouvir, ver, assimilar, filtrar, reter o que é bom e descartar o que é ruim. Mas para isso eu tenho que ter parâmetros. Se eu não tiver parâmetros, geralmente eu aceito tudo que vem de fora. Esse é o maior problema que eu acho dos nossos dias atuais. As pessoas ainda não estão preparadas, não têm um cabedal suficiente de informação para saber filtrar o que é bom e o que é ruim. Então, o que acontece? Vem tudo. Às vezes, acham que muitas, entre aspas, porcarias são coisas boas e decentes. Para você ter uma ideia, eu estava lendo na internet, aleatoriamente, uma coisa aqui, outra coisa lá, entrei numa reportagem que eu fiquei aterrado, fiquei assim, boca aberta. Eu nunca vi num veículo de informação, está ali para todo mundo ler, coisas tão baixas, que nem naquela roda de amigos, de homens, só homens, depois do futebol, que fala que é um monte de besteira, não falava o que estava escrito ali nas reportagens de um veículo de comunicação em massa. E olha que eu estou acostumado. Eu não sou uma pessoa assim, alheia ao que acontece no mundo. E eu fiquei, poxa vida, aqui vai ler crianças de 10 anos, de 8 anos, de qualquer idade. Olha o que está lendo.
Se eu fiquei horrorizado, e olha que eu já passei dos meus 20. Já faz alguns 2 ou 3 anos que eu já passei dos meus 20 anos. Então, eu já sei bastante coisa. E eu fiquei horrorizado. Então, que a população, a grande maioria, perdeu o senso do que é lícito e do que é moral. Não existe. Pelo que eu andei vasculhando, não existe mais imoralidade. O que eu achava que era imoralidade, na realidade, pelo que eu vi nos meios de comunicação, não existe mais. O que eu achava que era ilegal, não existe mais, é lícito também. E o que eu achava honesto, certo, correto, não existe mais. Então está numa fase, parece que você pode tudo. Se você chegar aqui e falar palavras de baixo calão, normal. Se você falar ofendendo de qualquer forma o próximo, normal também. E se você se apoderar do que é do coletivo, normal também. Então, pelo que está sendo repassado a todo instante, isso não foi numa matéria, não, isso você vê todo momento. Tudo isso repetido, as pessoas vão pensando que realmente é normal. E não é. Agora, se você não tem um embasamento, se não tem ali uma sustentação de um bom pai, de uma boa mãe, ou de bons professores, você não tem parâmetro nenhum. E nem uma boa religião, seja ela qual for, que pregue realmente as bases do cristianismo, você fica sem parâmetro. Então você pode tudo. Pode abortar? Pode. Hoje, em quantos países o aborto é uma coisa legal? É legal? Mas é correto? É uma coisa moralmente, integralmente correta? Tem repercussões? Vai prejudicar outros seres, outras pessoas? Não tendo embasamento, faça o que quiser. Fala, despeja da boca todos os impropérios, faz do corpo o que bem entende, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma decência, e trata o semelhante como posse, como algo que você possa usufruir e descartar. Isso é o que está sendo jogado para todo mundo na atualidade. Reflexos, né? É um reflexo desse desleixo educacional. Então, mas reflexo, viram isso em alguém, viram isso na sociedade atual. Quem que compõe a sociedade atual? Aqueles que são adultos agora, que compuseram esse quadro. Os filhos que estão vindo, eles não são responsáveis, mas os adultos que compuseram o quadro que nós estamos vivendo são responsáveis. Nós somos responsáveis pela nossa omissão ou pelos nossos atos errôneos. Muito bem. Então, quanto mais nós vamos nos afundando nos exemplos ruins, e pior, gostando disso, olha só, além de estar à nossa volta a possibilidade de fazer tudo isso que quisermos, os exemplos mais ruins estamos vendo na televisão, na internet e na vida real nossa. O que nos compete fazer? Nos educar. E aqueles que não querem se educar? Pois é. Existe uma tal de lei que nos rege, que é a lei de ação e reação. Fez, tem reação. Fez, tem reação.
Porque você sofrendo o reflexo da sua ação, você vai entender que aquela ação está errada. Se essa ação provoca essa dor, da próxima vez você não vai fazê-la novamente, senão essa mesma dor retornará. Então você aprende pela dor. Mas não seria muito mais sensato nós aprendermos e seguirmos pela lógica, pelo pensamento retilíneo, pela filosofia do perguntar para saber as consequências do posterior? Vou só terminar para a gente arrematar aqui. Ô, Paulo, por favor, só. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação do lar por sucedâneos abstrusos, falou difícil agora, hein? Que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quanto estes sejam perversos. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus. O que quer dizer compreender a paternidade de Deus? Nós somos filhos de Deus? Só isso? Não. Nunca leva ao pé da letra a frase. Há todo um contexto por trás disso. Quando você assume, você entende que há um Deus, que Ele é o Criador, que Ele é soberanamente justo e bom, etc, etc, etc. Todos aqueles conceitos que nós aprendemos, né? E posteriormente a gente vai entender que ali existe realmente uma fonte segura para nós nos apegar. Pode falar, Melissa. Já estava. Sim. O Chico está além do tempo, né? Daqui a 200 anos a gente vai pegar um livro dele e ali a gente está comprovando uma coisa que foi escrita em 1950, 1940, comprovando cientificamente, 200 anos depois, coisa que já estava escrita ali. Então ele tem uma visão muito além do nosso tempo, do que a gente pode divisar. Ouçamos a palavra do Cristo. Ouçamos a palavra do Cristo. Quer dizer, compreendamos o que diz o Evangelho. O que ensina o Evangelho. E, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Qual que é Qual que é a declaração do Mestre mesmo? Vocês lembram? Comecinho? É o 12 aqui. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Se os exemplos forem bons, nós vamos arrastar muitas coisas boas. Se os exemplos forem ruins, geralmente o filho leva consigo um pouco desses exemplos, desses sentimentos que foram ali extravasados. É via de regra? Não é via de regra. Vai depender muito, logicamente, do amadurecimento espiritual de cada um. Mas, sim, nós somos pessoas que se inspiram em outras. Nós nos inspiramos, nós aprendemos com os outros. Por isso estamos aqui, por isso estamos interagindo. Na interação, nós aprendemos.
E, via de regra, existem muitos exemplos bons e muitos exemplos maus. Agora, onde que está o nosso coração? Aonde está o nosso coração, estará as nossas escolhas. Se o nosso coração ainda tiver um pouquinho arrefecido, tiver um pouquinho cheio de mágoa, de vaidade, de rancor, de maldade, maledicência, etc., etc., vai se encaixar perfeitamente no quadro que nós estamos vivendo hoje. Mas se o quadro que nós estamos vivendo hoje já nos incomoda, legal, isso é um bom sinal. A gente escuta muito a frase, faça o que eu digo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Geralmente é assim. Quando você compreende o que é correto, mas não tem força suficiente para aplicá-lo na sua vida. Aí você quer que o filho não faça aquilo que você está fazendo. Pois é. Mas... Porque o exemplo, eu acho que é o maior ensinamento. Acho que você falar e não fazer, para quem te conhece, não cola. Não cola mesmo. Mas se você não fala nada, mas você faz, você aí o exemplo realmente é assumido. E às vezes o exemplo é até para você seguir. A criança cresce num ambiente familiar em que ele repete aquilo que ele está vendo e ele segue até diferente. E vê que aquilo não se fala com ele. Olha, mas é errado também, né? Por exemplo, uma coisa que passa muito de pais para filhos é religião. Né? Geralmente a religião se passa de pai para filho. E mesmo aqueles filhos que falam assim, não sou... Meu pai é da religião X. Eu não sou da religião X. Mas eu tenho uma certa simpatia por... Então é muito comum se espelhar, principalmente nos pais. Mas o que tem que se reter mesmo, realmente, o que é correto, o que é certo. O que for bom, a gente retém e repassa. O que for ruim, a gente compreende e descarta. Aí vem a lei do perdão. Se o que chega até nós veio por atos, filtra. Foi ruim? Não guarda sujeira dentro do seu coração. Mágoa, rancor, ódio. Isso aí, sabe o que faz isso aí? O indivíduo sofrer centuplicadamente. O que era para você sofrer, assim, numa escala de 1 a 10, 1, você eleva a escala de 10, quando você não perdoa. Então, se deixasse na escala 1, doeu hoje, amanhã doeu menos, depois de amanhã não deu quase nada. No quarto dia você já nem lembra. Agora, se você guarda rancor, mágoa, sentimentos de vingança, doeu aqui hoje, muito. Aqui vai doer mais ainda. E aqui muito mais. E aqui vai minando as minhas forças para outras coisas. Vou vivendo um monoideísmo, vivendo naquele rancor, naquele ódio. Quando vê, nós nos tornamos aquela pessoa que nós não perdoamos. Veja bem, nós nos espelhamos no equívoco, no mal que nos fizeram. Por quê? Simplesmente porque não tivemos a humildade de perdoar. Os maiores crimes, os maiores equívocos da nossa humanidade é não saber perdoar. Tanto é que no Evangelho, uma das coisas mais batidas é perdoa. Quantas vezes? Sempre. Sempre. Por quê? Quando você não perdoa, você retém. Se você retém, aquilo lá vai ficar com você sempre. E vai te prejudicar todos os dias da sua vida, até que você ponha para fora. Então, é uma boa escolha? Não. Mas, como eu disse, nós estamos sujeitos à lei de ação e reação. A nossa ação é uma escolha, a reação vai vir.
né? Se a gente escolher só o que é bom, só o que é certo, o que é justo, nós não precisamos passar pelo crivo da dor. Simples assim. Por exemplo, a gente chama cinco linguagens de perdão. Você já ouviu falar? Tem muitos lugares que se nesse livro, é um estudo que essa autora faz. Ela é uma americana que faz um estudo de várias situações, sabe? De perdão. E nessas cinco linguagens do perdão, ela coloca assim, que toda pessoa, ela espera que o outro, para ela perdoar, ela espera algumas atitudes do outro. Tipo, arrepender, ir pedir perdão, sabe? Ela fala que chegar na pessoa para ser perdoada, que não é bem assim, por exemplo, a gente fala perdão o tempo inteiro, né? Cristianismo, e essa é a história, perdoar sempre. E que às vezes, isso não é, né, nesse estudo que ela fala, a gente tem uma expectativa muito grande do outro. Para a gente perdoar, a gente precisa que o outro se arrependa, peça perdão, sinta muito que ele realmente errou. Você foi esperar e você está perdido. Então, exatamente isso. Aí, nesse livro, nós estamos até conversando sobre isso, então, que fala realmente, você espera do outro. E assim, que aí, quando a pessoa chega para você, falando, olha, sinto muito, me perdoa, eu estou arrependido do que eu fiz, coisas banais, tipo assim, Isso aí. tinha que lavar a louça, dar uma roupa a louça, e ela coloca uma situação de casais, de empresa. Então, assim, o que você espera do outro? Né? Que o outro se arrependa, que não basta ele chegar para você e falar, desculpa, tá? Não, que você realmente sinta que você errou, para você perdoar. Então, a questão do perdão, quando a gente fala perdoar, é uma coisa muito complicada, porque você espera muito do outro. Se esperar do outro. E aí, ela fala que essa expectativa, né, que o outro vai mudar, que o outro vai se arrepender, que o outro vai sentir muito, né, que o outro vai chegar e falar, me perdoa. Então, é uma questão muito complexa para o ser humano hoje, né, e nas relações, porque sempre vai ter, as relações são isso, né, é o tempo inteiro, é uma ação, uma reação, e a reação de perdão o tempo inteiro. Olha só, é uma questão só de você analisar. O maior exemplo que nós tivemos na história da humanidade foi do Cristo. Ele foi lá pregado na cruz. Lá de cima, ele disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então vamos analisar essa passagem. Quando ele falou, Pai, perdoa-os, aqueles que fizeram estavam arrependidos? Não. Ele esperou que eles se arrependessem? Não. Então ele não reteve, o Cristo não reteve. Então está aí, como que devemos proceder. A gente não deve reter as ofensas que nos são feitas. Porque quem sofre dupla, triplamente somos nós. E outra coisa, o mesmo equívoco se dá ao contrário. A gente espera, para ser feliz, que o outro nos ame. Se tal pessoa me amar, eu vou ser feliz. Lê do engano. É o maior engano que todos nós podemos cometer. Se nós quisermos ser felizes num relacionamento, nós não devemos esperar que o outro nos ame. Primeira coisa, nós temos que amar o outro. Porque a satisfação que vem, que nos nutre, ela vem da nossa aquisição, da nossa superação, do nosso ato, o nosso ato de amar e você estar fazendo, não recebendo, você está levando isso, você está gerando isso, e isso te dá a satisfação e a felicidade que todo mundo quer ter. Só que a gente, geralmente,
usa o processo inverso. A gente pensa que se o outro me amar, se tal pessoa me quiser, etc., aí nós vamos ser felizes. Lê do engano. O que vai acontecer? Mesmo que isso se dê, a outra pessoa, a pessoa que você quer viver, ela te ama, ela faz tudo por você, te dá a vida perfeita que você sempre quis. Aí você consegue tudo que você sempre quis, menos uma coisa: felicidade. E isso é muito real. A maioria das pessoas, isso é fácil de você concluir. Basta perguntar, basta conversar com as pessoas. As pessoas que têm um lar, que são casadas, que têm família. Entra nesse tópico e você vai ver o equívoco de cada um. Mas aqueles que são verdadeiramente felizes são aqueles que doaram. Tem muitos, estou falando de homens e mulheres, no geral, que conseguiram a felicidade em família a partir do momento que vieram os filhos. Por quê? Porque começaram a dedicar aos filhos. Gerar o amor e repassar. Então, aquele amor que vem não é suficiente. Então, você tem que ser, você tem que gerar, não receber. Quando você recebe, você passa a ser o quê? Um devedor. Mas a partir do momento que você gera, você cria, tudo se transforma. Então, tanto na questão do perdão, se não provir de nós, não vai ter efeito. E mesma coisa o amor, se não provir de nós, também vai estar uma lacuna aí preenchida. Vamos para o segundo tópico? Senão a gente não consegue ver os três hoje. Vamos lá? Deu para entender, então, mais ou menos os exemplos? Nós divagamos um pouco e a gente poderia divagar muito mais, né? Mas vamos disciplinar o tempo para que a gente possa aproveitar tudo da melhor maneira possível. Esse está em Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 25, Paulo. Eu adoro a parte de Paulo, que geralmente é bem profundo. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Pensem vocês novamente lendo o Evangelho e lendo essa frase. Dá para pegar profundidade? Se nós vivemos em espírito, tá. Tem que filosofar muito. Passa a ser uma frase de efeito, mas de contexto vazio. Por isso, nós vamos, mais uma vez, ver aqui as definições de Emmanuel e depois nós vamos complementar um pouquinho com o nosso humilde parecer. Vamos lá. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Quase sempre, quando se fala da espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Ou seja, a carne é fraca, já ouviram isso, né? Então é muito difícil você ir por essa vertente, sendo que a outra te puxa para o outro lado. Vamos em frente. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Os apóstolos, hein? São pessoas normais. Então, logicamente, estavam sujeitos às exigências da carne, né? Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Vou citar 2 exemplos aqui para vocês.
Maria Madalena. Vamos pegar Maria Madalena do final para o começo. Aonde que ela morreu? Alguém sabe? Maria Madalena morreu aonde? No leprosário, junto com os leprosos, no Vale dos Imundos. Como que ela morreu lá? Ela contraiu, logicamente, a peste, cuidando dos leprosos. Como que ela foi parar lá? Depois que o Cristo fora crucificado, ela queria segui-lo, seguir o Cristo. E aonde que ela conseguiu seguir o Cristo? Junto àqueles que eram os desprezados. Junto àqueles que precisavam, como todo ser humano, de ouvir a palavra de Jesus, de sentir amor, de sentir que alguém lhes dedicava afeto, carinho, dedicação. Então, ela foi exemplificar o cristianismo, que aprendera com Cristo, aonde? Cuidando dos leprosos. Recua. Antes dela ir para o Vale dos Imundos, ela começou a seguir o Cristo em vida, aprender com Ele, trabalhar com Ele. Viveu talvez os seus momentos mais felizes ali naquele curto espaço de tempo que dividiu a sua existência com os apóstolos e com o próprio Cristo. Recua um pouco. Maria Madalena se encontra com o Cristo e se apaixona por aquele homem. Aquela paixão humana, e o Cristo passou-lhe a lição de que a amava também, mas como irmã. A partir desse momento em que ele não a quis como mulher, mas a quis como irmã, esse ato modificou a vida dela. Recua um pouco mais. Quem era Maria Madalena? Uma mulher que tinha posses, que tinha um corpo muito bonito, perfeito, que era procurada por os grandes, pessoas riquíssimas. Ela tinha grande poder e grande riqueza. Viera de uma família também que tinha posses, etc. Bom, veja bem, da onde que saiu, para onde que foi? Para os olhos do mundo, ela tinha tudo. Para os olhos do mundo, ela perdeu-se da pior maneira possível. Para os olhos da espiritualidade, ela estava perdida. E fez um enorme trabalho pela coletividade. Veja que o entendimento do que é certo, do que é vitória e do que é fracasso é diverso pelos olhos da matéria e pelos olhos do espírito. Quando nós procuramos apenas com a satisfação dos nossos sentidos, dos nossos gozos, ou da satisfação da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa vaidade, estamos servindo à carne. Estamos nos afastando do caminho. Mas quando nós utilizamos a carne, nosso corpo físico, para boas construções, para boas realizações, aproveitando o nosso tempo da melhor maneira possível, por nós e pelo próximo, estamos fazendo bom uso do aparelho que nos fora concedido. Eu sempre, mais uma vez, vou reiterar, o equilíbrio. Eu falo que você vir a uma vida e vivê-la literalmente
somente a parte espiritual, fica faltando algo. Eu acho, na minha modesta opinião, há um desequilíbrio, a não ser que o espírito seja muito avançado, que isso não influencie no seu desenvolvimento, porque ele já desenvolveu, né? Logicamente ele pode renunciar-se a uma coisa em prol de outra, de uma causa. Mas nós não somos esses espíritos, nós somos comuns, estamos todos na mesma leva. Então ainda é necessário que nós tenhamos um equilíbrio nas duas partes. E eu acho isso sadio. Ah, você vai demorar mais tempo para evoluir. Será? Eu prefiro evoluir um pouquinho em cada quesito do que evoluir muito num e zero em outro. Mas isso vai da escolha de cada um, né? Onde que eu estou é fraca, né? Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados. Isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Vou ler de novo. Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebeste, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Ou seja, é um veículo de manifestação de quê? Do nosso ser, do nosso pensamento, do nosso espírito. Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Paulo, sobe só um pouquinho para mim, só para eu reler só esse primeiro parágrafo. Tá bom. Entretanto, o que é a carne? Vamos lá de novo. Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebeste, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. O que eu queria falar? Vamos lá. Vamos falar de corpos. O que tem em mim, em meu cérebro, que é diferente do que tem no seu cérebro, Renata? Fisicamente falando. Do Paulo, tem alguma diferença do meu cérebro físico e do seu? Alguma coisinha, uma glândulazinha? Não. Não tem. De todos nós, somos da mesma espécie, né? É igual o cérebro? É. Por que é tão diferente? Ah, porque nós tivemos experiências diversas. Ou seja, eu nasci numa casa com uma certa educação, você nasceu numa casa com certa educação, e por aí vai. Isso muda tudo? Não. O que acontece é o seguinte. Outra pergunta. Eu sou muito bom em... O que eu sou bom? Deixa eu ver. Não sou bom em nada. Deixa eu ver. O que eu sou menos ruim? História, por exemplo. Você gosta de história? Você gosta de história? Quem que não gosta de história? Você não gosta de história? Então eu sou melhor de história que você, teoricamente. Teoricamente. Muito bem. A facilidade que eu tenho nessa matéria, da onde que ela vem? É de uma escolha?
Da onde que vem a preferência? Eu gosto de física. É difícil alguém gostar de física, né? Mas da onde que vem essa preferência? Do meu cérebro? Não vem do nosso cérebro. Nosso cérebro é igual. Eu gosto, por exemplo, de futebol. Gosto de jogar bola. Tem pessoas que não gostam e odeiam futebol. Da onde que vem a preferência? A preferência vem sempre do espírito. Mas os corpos são iguais. Se os corpos são iguais, eles influenciam nas nossas escolhas? Nossos corpos influenciam nas nossas escolhas? Não, são veículos. Então, se eu nasci num corpo qualquer e me dediquei ao quê? A ser um serial killer, um matador em série. Foi meu corpo que levou a isso? Ou foi o desequilíbrio que havia no meu espírito, que pode até ter afetado o cérebro, porque geralmente o espírito influencia a matéria a tal ponto que chega a modificá-la. Então, o que eu queria passar para vocês é o seguinte, que nós, independente do corpo que nós estamos, o corpo é simplesmente o quê? O veículo de interação no meio em que habitamos. Veículo de interação no meio. Mas o que o corpo faz é determinação do espírito. Então não vem do seu cérebro aleatoriamente. Seu cérebro é doentio, enfermo. Não. Quem é enfermo? Quem é doentio? Seu espírito. Mas tais pessoas nascem com certas anomalias no cérebro que levam a determinado tipo de conduta, tipo esquizofrenia. Da onde que vem a esquizofrenia? É um problema cerebral? Mas ele reflete na matéria? Reflete na matéria. Reflete na matéria. Influenciou a matéria. Mas a matéria não foi a causadora da esquizofrenia. Se você faz, por exemplo, um uso de drogas, altera o seu estado, né? O estado mental. Quando você desencarna, você vai levar toda a repercussão dos seus atos no seu corpo espiritual. Ok? Então, independente do que nós fizemos nesse mundo, se fomos bons, se fomos ruins, fizemos muita atrapalhada, fizemos muitos roubos, muitas escravização, etc. Qualquer coisa, qualquer atitude que nós fizermos aqui, a repercussão disso nós vamos levar conosco na bagagem do nosso espírito. Chega no plano espiritual, o que acontece? Nós não temos corpo físico, somos só o corpo espiritual. Não tem mais esse escudo que impede que você veja nitidamente, né, os seus atos. A matéria obscurece bastante. Lá você está face a face com a sua consciência. E a tua consciência vai te martelar. Muito, e muito, e muito, e muito. Muito bem. Você vai fazendo o que? Vai fazendo que essas impressões elas sejam assimiladas pelo teu corpo espiritual. Então, todo esse manancial de vivências, de atos praticados, se constitui o nosso tesouro consciencial, que vai ser o quê? Do lado de lá. Ou a nossa riqueza, ou a nossa tristeza, a nossa pobreza. Geralmente levamos muita coisa ruim. E a nossa consciência vai martelar. Martela tanto que imprime no nosso corpo perispiritual
defeitos que posteriormente nós vamos ter que corrigir. Então, um dos defeitos que pode acontecer é na área mental, área do cérebro. Muito bem. Quando nós vamos reencarnar, o que acontece? Toda a organização física, fisiológica, está subordinada à organização espiritual. Ou seja, isso aqui é só uma massa, esse aqui é o molde. O molde está com problema, logicamente a peça final vai sair com aqueles problemas. Então nós tínhamos problemas numa área tal, nosso corpo físico vai ser modelado com aquele defeito. Por quê? O nosso veículo modelador biológico, né, vai estar defeituoso. Quem que fez o defeito? Nós mesmos. E voltamos ao plano físico com essas anomalias, para serem retificadas. Passam a ser nossa expiação. Então, quando nós nascemos aqui no plano físico, com um corpo defeituoso, um corpo problemático, ou simplesmente esteticamente feio, isso quer dizer o quê? Que geralmente, na maioria dos casos, que isso é reflexo dos nossos equívocos pretéritos. Então, o próprio corpo que nós recebemos novo vai fazer com que a gente depure alguns erros do passado? Isso é lei natural, tá? Não tem nada aqui de punição, não tem nada disso. Simplesmente é lei de causa e efeito. Como tudo faz parte da natureza, a natureza já foi criada assim, nós fazemos parte dela, estamos sujeitos à lei que nos rege. É uma lei totalmente natural. Tem suas atenuantes e agravantes? Tem, lógico que tem. Mas estamos sujeitos a ela. Que parte que eu parei ali? Agora, quando falamos de pecado, aí céu. Tá, vou só terminar aqui para a gente arrematar. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. Esses traços nós já trazemos no nosso espírito, apenas se refletem nesse corpo que nós modelamos hoje. É preciso se instalar no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio. Ponto aqui, a ser bem frisado, autodomínio. Coisa que a gente tem até certo grau. Quando alguém ultrapassa isso aí, a gente sai do nosso sério, né? Todo mundo tem aqui, ó, não me tira do sério, né? É o seu ponto de equilíbrio, até o ponto que você aguenta. Tirou do sério, aí você vê que realmente quem que você é, né? E quais atitudes que você toma num ímpeto, no impulso. Às vezes a violência, às vezes as palavras despejam, palavras de todo quanto é nível para derrubar a pessoa, maltratar, xingar, etc. Né? É preciso se instalar no homem a compreensão da sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe. Ouça bem, acordar é porque está dormindo. Se está dormindo é porque já existe. Se já existe, de onde que veio? É propriedade do ser humano. Então, nós podemos ter autodomínio? O que falta para ter? Querer. Quando nos tiram do sério, é porque nós temos ali
o nível até onde a gente estabeleceu o que a gente aguenta. Nós mesmos estabelecemos, até aqui eu aguento, daqui eu me solto. A gente estabelece esse nível, mas a gente pode ter um autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si em Jesus Cristo. Quando eu falo em Jesus Cristo, quer dizer o quê? Nas lições do Evangelho que nós estamos aprendendo há 2000 anos, né? Põe essas lições em prática no seu dia a dia. Você vai perdoar? Ah, vai. Você vai compreender o outro? Você vai ser indulgente? Vai ser benevolente? Você vai pôr em prática aquilo que você já sabe? Basta você querer acordar essas faculdades. É querer acordar, porque nós já estamos aprendendo isso aqui há 2000 anos, se não for mais que isso. Então, nós já sabemos a base que devemos seguir. Mas seguimos? Não. Por que não? Porque geralmente a gente estabelece o nosso nível. Até aqui eu posso ir. Aqui, para cá ninguém mexe comigo. Não é assim. Nós temos que estar sempre elevando esse divisor. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, esse desculpismo é que o corpo é assim, os hormônios que estão... Essa desculpa é grandiosa, né? E é desculpa para tudo. A culpa é sempre do outro, né? Mas quem comete o ato somos nós. É só não cometer. É só não cometer. Mas quando dá tudo certinho, chupa, Olha, nós estamos em via da perfeição. Longe ainda do término dessa jornada, mas estamos em via. Mas tudo é superação. E cada vez que nós o superamos, vem a satisfação. Lembremos disso. Cada vez que a gente supera, vem a satisfação que traz aquela felicidade. Mesmo que ela seja grandiosa, depois ela dê uma arrefecida, é isso que nos motiva, a superação. Sempre a superação nos motiva e nos traz aquela sensação de vitória. Mas existem casos em que a gente realmente está aquém daquilo que deveria. Tem só um casinho que eu queria falar para vocês de Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele tinha um monte de seguidores, né? E não sei o nome de um lá deles, faz tempo que eu li o livro, eu não lembro mais do nome dos personagens. É um deles que ele se esforçava muito para seguir os princípios lá franciscanos, que eram rigorosos, eram muito rigorosos. Voto de pobreza, né, de castidade, etc. E ele tinha um grande problema com relação à castidade. Ele não conseguia parar de pensar, né, nisso. Por mais que ele se esforçasse, até que um dia chegou para o Francisco de Assis e falou assim, chamava de pai, né? Pai, eu não consigo seguir. Eu me esforço, mas eu não consigo. Esses pensamentos, a toda hora, a todo instante, me assolam. E sabe o que o Francisco de Assis falou para ele? Vocês sabem dessa passagem? Não? Seu tempo não é agora. Vai, viva o mundo, viva a sua vida. Quando você estiver preparado, você volta. Quer dizer, pode ser que em outras encarnações, lá na frente, ele volte para esse mistério que ele não está preparado agora. Não estava preparado. Então, logicamente, cada um está num patamar. Cada um de nós está num patamar. Então, o que compete a mim, às vezes, não compete ao outro. Então, não devemos nunca julgar. Eu estou nesse caminho, todos têm que ir para esse caminho. Não.
Eu estou nessa religião, todos têm que estar na religião. Não. Cada um em seu lugar, cada um em seu tempo, cada um no seu estágio. E respeitando, logicamente, o tempo e a compreensão de cada um deles. Sim. No caso do texto aí, naquela fotografia de Chico da Menina, perto de uma morte, ela relata lá no plano espiritual onde ela está, e porque na colônia os espíritos estão sendo despertados lá, mas eles estão na carne ainda, e lá eles tem que servir coisas para eles lá, para os alimentos fosse. Sim. Tabaco. Ela dando, né? Justamente para está tão ligado na carne que eles entendem que o grau daquele espírito, da necessidade, tem que ser colocado. Existe um livro também, Paulo, chama-se Sexo Após a Morte. Eu não lembro do autor, que retrata um quadro assim, no plano espiritual. Existe um local, você já ouviu falar do Vale dos Suicidas, né? O vale é aquele local onde os suicidas se reúnem, se agrupam ali e coletivamente passam aquele período de expiação que eles têm que passar, depuração que eles têm que passar. E existe um local semelhante, só que para pessoas que se desvirtuaram no sexo. Pela descrição assim bem suave, era tipo uma floresta, né? uma selva, uma floresta, e tinha os seres humanos, cada um com seus probleminhas, e ali eles esgotavam as energias, né? Esgotavam as suas energias até o ponto que eles tenham condições de não mais se satisfazerem com aquilo lá, o tédio, né? Esgotou, enjoou, não aguenta mais, e a ponto de ser resgatado. Ou seja, vai expurgando todas aquelas energias. Então existe um local aonde essas pessoas são reunidas? Também existe. E, poxa, no plano espiritual, quer dizer que no plano espiritual existe? Existe. O veículo nosso, físico, é o reflexo do nosso corpo espiritual. Se nós somos assim, como é que é o nosso corpo espiritual? Desse jeito. Lembra, a espiritualidade não dá salto. A evolução nossa não dá salto. Nós viemos numa escala crescente, desde mineral, vegetal, animal, hominal. Tudo isso, toda essa escala evolutiva, houve uma modificação do nosso perispírito. Então, o nosso perispírito vai constantemente se remodelando. Então, cada vez que o perispírito vai se remodelando, o corpo que nós vamos habitar, compatível com o modelo espiritual. Então, se o nosso corpo é assim, como é que é o nosso corpo espiritual? Idêntico. Se não, como é que a gente ia nascer assim? Então, do lado espiritual, existem as mesmas coisas que existem aqui no plano físico? Existem. Mas, é assim? Não. Eternamente? Vai ser assim? Não, tudo vai evoluindo. Por enquanto, é necessário. É necessário para o nosso processo evolutivo de desenvolvimento. A partir do momento que é desnecessário, o que acontece? Tudo que é desnecessário no nosso corpo, que você não utiliza, o que acontece? Vai sumindo, vai desaparecendo. Né? Então, a tendência que, à medida que nós vamos evoluindo, vai chegar um tempo que nós não vamos precisar nem reencarnar mais. Então, o nosso perispírito vai ser igual a esse corpo? Não, vai estar em outro estágio. Entendeu? Dá para ver mais uma? Vamos para o próximo? É difícil falar pouco, né? Quando o tema vai... Você sai de um lugar, de uma coisa, vai para outra, para outra. Na hora que está ficando bom, a gente tem que encerrar. Vamos para o próximo. Em ti mesmo. Esse está em Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 22. Tens fé?
Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Essa eu já achei mais facinho. Tem fé? O que é fé mesmo? Fé é assim, eu acredito. É isso? Eu acredito que Jesus existiu, que Deus existe. Isso é fé? O que é fé? Certeza, saber, comprovar. Se você tem certeza e é comprovado, é sinal que vai acontecer. Então você pode ter fé que vai acontecer. Pode não acontecer agora, não é o momento, mas vai acontecer. Por exemplo, eu tenho fé que amanhã será um dia melhor. O que é amanhã? Amanhã pode ser um dia de provação. Pode ser um dia que eu me enferme, adoeça. Vai ser melhor? Se eu estou são hoje, amanhã eu sei que vou estar doente. Vai ser melhor? Faz sentido? Faz sentido? Eu estou bem hoje. Eu falo assim, eu tenho fé que amanhã vai ser melhor. Chega amanhã, eu vou estar doente. Faz sentido? Faz. Tudo nesse universo concorre para o nosso bem. A doença nada mais é do que um mal que jazia em nosso espírito que fora filtrado para a matéria. Então, se ele estava em nosso espírito, veio para a matéria, é sinal que ele está saindo. Se ele está saindo, eu estava enfermo e estou me curando. Então, hoje eu estou enfermo, amanhã eu vou estar curado. Mudou, não inverteu o negócio? Fisicamente falando, hoje eu estou bem, amanhã eu acordo enfermo. O que naturalmente a gente pensa é o quê? Que estava bom e ficou ruim. Mas na realidade não é. Se eu amanhã vou ficar enfermo, é porque hoje eu estou doente. E amanhã eu estou o quê? Expurgando essa doença para voltar à minha normalidade. Para adquirir a minha normalidade. Então, a partir do momento que você sabe que essa é a lei da vida, é assim que as coisas acontecem, você sabe que amanhã será um dia melhor. Deu para entender? A partir do momento que você sabe. Mas se você desconhece as leis que nos regem, e você fala assim, nossa, hoje eu estou com a minha família aqui, tenho dinheiro na conta corrente, está tudo uma maravilha. Chega amanhã, acontece um acidente, a minha vida vira de pernas para o ar, e aquela estabilidade que eu tinha, ruiu tudo. Piorou? A fé não diria assim, amanhã será um dia melhor? A partir do momento que você sabe que aquilo que lhe aconteceu fez parte de uma programação para te desenvolver, para você quitar débitos antigos e sair muito mais fortalecido de toda aquela situação catastrófica. No final você vai sair melhor e ainda livre de karmas pretéritos. Foi um dia melhor ou não foi? Apesar do caos aparente. Foi. Então, fé é saber, é conhecer as leis que nos regem e saber que tudo concorre para o nosso bem. Não é uma questão pueril, é uma questão profunda de ser analisada. Então, tens fé? Tem em ti, porque você tem que se esforçar nos momentos difíceis. Diante de Deus. O que seria diante de Deus? Deus é tudo. É essa grandiosidade que está em todos os lados. Então, diante da vida, podemos dizer que Deus seja a própria vida nossa. Estamos nele, vivemos nele. Então, tenha fé em nós. Para que nós adquiramos fé, é necessário adquirir conhecimento, compreensão, adquirir o máximo de virtudes, de força, de determinação e seguir diante da vida. Bom, eu antecipei a minha fala antes de Emmanuel, agora eu vou ler o que Emmanuel estava
está a dizer sobre isso. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Tem de cumprir. Então temos que ver, essa vida nossa é uma obrigação que nos compete justamente para o nosso bem, para a nossa evolução. Os que vivem na certeza das promessas divinas, são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. O que seriam essas promessas divinas? Jesus prometeu o quê? O reino dos céus. O que é o reino dos céus? Onde está o reino dos céus? Em nós mesmos. Então, o que foi prometido é que o reino dos céus em nós mesmos. O que quer dizer isso? Que o reino dos céus seria aquele estado de êxtase, de perfeição, né? Aparente, dentro de nós mesmos. Para se conseguir isso, os que vivem na certeza dessas promessas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado. E, aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Ou seja, nada mais está falando aqui de que nós devemos perseverar naquilo que compreendemos, naquilo que acreditamos, e que a cada dia nascerá um dia melhor, a partir dos nossos esforços. E quando os dias se tornarem sombrios, é porque alguma coisa dentro de nós está se exteriorizando para que a gente compreenda, assimile e modifique. Não há tempestade que não passe. Então aquilo que nós criamos vai ser temporário. Às vezes um ato lá do pretérito gira e cai lá na frente para nós retificarmos. Às vezes aquela palavra mal falada lá atrás gira, chega até nós de novo aqui na frente, para que nós possamos sentir o seu impacto e modificar-lhe a sua estrutura. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Os que permanecem desalentados, ou seja, tanto faz, tanto fez, deixa levar, quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos, ou seja, é aquilo que eu sempre repito aqui, você deixa que a maré vá levando você. Deixa que a vida vá conduzindo. Sem a gente dar um roteiro. Isso vai fazer com que ela nos leve, às vezes, para rochedos que vão nos destroçar. Vão acabar com as nossas ilusões. E aí a gente vai ter que juntar todos os pedacinhos e recomeçar. É um trabalho muito grande, mas todos nós nos remendamos. E dessa vez com uma construção mais forte. Então, mesmo que caiamos, mesmo que venhamos à bancarrota, nós vamos nos reerguer. Com cicatrizes, mas mais fortes. E há a possibilidade de cair de novo? E quanto mais caímos, mais cicatrizes e mais fortes nós nos levantamos. Sabe-se lá Deus quantas vezes caímos. Mas vamos ser otimistas, né? Vamos falar que a gente acerta todas, que a gente vai escolher agora o caminho certinho, as boas palavras, os bons gestos.
Ó, se você quiser saber se você está indo para o caminho certo, tem um truquezinho. Se você quer saber se você está desenvolvendo, está fazendo as boas escolhas, está sendo uma pessoa agradável, uma pessoa amável, faça um teste caseiro. Olha no espelho, dentro dos seus olhos. Olha dentro dos seus olhos. Se você gostar do que você vê, é que sinal que você está no caminho certo. Mas se você não gostar, você não conseguir encarar, conseguir mirar o nosso próprio olhar, é sinal que a nossa consciência já está dando sinais de que estamos nos equivocando seriamente em algum ponto. Que devemos, sim, rebuscar nosso íntimo, verificar aonde estamos errando, para que a gente se gradue, se aperfeiçoe, melhore. Isso nos dê toda a sustentação que nós precisamos. Paulo, só um pouquinho, eu estou ali diante do Criador. Isso, ótimo. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Então, se nós estamos numa posição, seja ela qual for, a gente acha até muito humilde, muito simplória, façamos o nosso melhor. Se estamos ali, se estamos nesse quadro, se estamos naquela família, se estamos naquele trabalho, se estamos naquela direção, façamos o melhor. A vida, entretanto, é feita de escolhas. Cada escolha que nós fizermos vai ter uma repercussão. Por exemplo, vamos citar uma coisa hipotética. Geralmente, a família é o pai, a mãe e os filhos. Se o filho, na maioridade, escolhe ir morar em outro estado, em outro país, em outra cidade, e desvincular-se dos seus pais, ele pode fazer isso? Pode. Tem uma repercussão? Tem. Logicamente tem uma repercussão. Mas aquele filho, por exemplo, que escolhe viver ali próximo, viver junto, às vezes, com os próprios pais, cuidar deles na terceira idade, nos momentos de velhice. Também tem o seu peso, tem o seu peso. Toda ação tem uma reação. Se você convive com eles mais proximamente, qual que vai ser a reação? O amor que você dedica, você receberá mais abundantemente. Mas se você escolhe afastar-se deles, de vez em quando dá um telefonema, uma vez por ano vai visitar, você está fazendo o quê? Você está te impossibilitando de um convívio amoroso, harmonioso, mais integral. Nós somos criaturas necessitadas de amor. E há alguém que nos ame mais que nossos pais? Não há. E a gente ainda escolhe viver afastado destes. Vamos, por livre iniciativa, estar escolhendo não dar e nem receber, uma quantidade mais vultosa, esse sentimento. É errado? Como podemos afirmar? Não tem como afirmar. Mas o que eu quero dizer é que a nossa vida é feita de escolha, e toda escolha
tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Mas depende de nós. Estou te dando só um exemplo. Se você é ligado mais ao afeto dos seus entes queridos, escolha viver mais próximo. Mas se a vida para ser portentosa, para ser sairmos vitoriosos dos nossos sonhos, precisamos ir para o outro lado, afastarmos-nos. Se aquele objetivo nos proporcionar a satisfação que tanto almejamos, é justo que se faça isso? Sim. Mas cada escolha tem um peso, tem uma medida. Então que saibamos ponderar. Saibamos que se escolher A, o B, a gente não vai ter naquela propensão. Não tem como abraçar tudo ao mesmo tempo. Os grandes trabalhadores, os emissários do alto, vocês já notaram assim que eles não constituíram família? Vamos pegar aqui alguns exemplos só na doutrina espírita. Vamos pegar o Divaldo, que ainda é vivo, né? Vamos pegar o próprio Chico. Vamos pegar outros expoentes. Vamos pegar ali a Madre Teresa de Calcutá, vamos pegar a Irmã Dulce, vamos pegar Eurípides Barçanufo. Esses indivíduos, esses espíritos, num nível muito superior, constituíram família? Não. Eles abstiveram-se de um convívio amoroso, fraterno, mais intenso, dentro de um lar, para algo mais amplo e significativo que ampliou seu lar para o mundo inteiro, ou para a coletividade toda. Foi uma escolha, não foi imposto. Isso nunca é imposto. É uma escolha. Mesmo quando o indivíduo renasce aqui no plano Terra, ele pode, eu não vou para esse lado. A vida é minha, eu vou fazer a minha vida do jeito que eu quero. Muitos, para falar a verdade, vêm com largos propósitos para o plano físico e chegam aqui, esquecem disso. Vão viver a vida conforme as suas preferências. Agora, aqueles que já são mais graduados, eles são os que têm o melhor êxito. Em suma, nós temos que ter, primeiramente, conhecimento dos passos que vamos tomar. E se temos conhecimento, temos que saber que cada escolha vai ter que abrir mão de algo para que adquiramos aquele bem, para que aquele resultado seja obtido. Mas dá para conciliar algumas coisas? Dá. Dá para minimizar? Dá, principalmente nos dias atuais. O que não dá para fazer hoje em dia é errar. A vida nossa foi muito facilitada justamente para que nós tivéssemos condições de fazer mais em menos espaço de tempo e vivemos mais intensamente essa experiência que se torna assim importantíssima para a nossa evolução. Vocês estão vendo que a nossa evolução está cada vez mais acelerada, né? Se você comparar a evolução aí na década de 70, 60 do século passado, como é que era o ritmo da vida ali, para o ritmo que nós temos hoje, está muito mais acelerado. A gente tem muito mais condições. Essa aceleração se deu justamente pelos veículos que nós temos hoje, de todas as formas. Agora, as escolhas continuam sendo as mesmas. Você pode escolher o que é certo e o que é errado. E toda escolha tem uma repercussão. O que está citando esse capítulo é nós temos fé em nós mesmos. Ou seja, nos conhecemos, sabemos do nosso potencial, sabemos aquilo que nós queremos, traçar metas, objetivos e seguir adiante. Mas sempre pautado
numa base totalmente sólida. E essa base sólida chama-se Evangelho. Nós estamos há 2000 anos, nós somos reencarnacionistas, sabemos que já tivemos inúmeras reencarnações desde a vinda do Cristo até os dias atuais, muitas, aprendemos muito, sofremos muito, erramos muito, e estamos numa condição agora que temos uma grande bagagem. Então nossas escolhas, elas têm agora uma repercussão muito mais forte, né? Nós somos muito mais responsáveis hoje pelas nossas escolhas do que éramos 1000 anos atrás. Então, que façamos a boa escolha, que usemos a bagagem de conhecimento que já temos e façamos o melhor possível, o melhor uso do tempo, porque nós não sabemos agora quando retornaremos ao plano físico uma nova experiência. Talvez demore muito tempo. Talvez quando a gente voltar para cá, tudo esteja totalmente diferente do que nós conhecemos hoje. Assim como 2 séculos atrás, 1 século atrás, estava bem diferente do que é hoje, né? Então, façamos um bom uso do nosso tempo, das nossas escolhas e acreditemos no nosso potencial. Não é vaidade, é conhecimento. Saber o que nós podemos fazer e fazer. Aquela humildade exagerada só atravanca nossos passos. Nós não devemos ser nem muito vaidosos, gananciosos, otimistas, ao extremo, que venhamos a nos confundir. Mas nem tanto também humildes, simplórios, que deixemos de agir, de escolher por causa disso. Saibamos do nosso potencial, desenvolvamos, tenhamos fé, que a vida, nós já sabemos, concorre para o nosso bem, sempre. E que se hoje alguma coisa está errada, amanhã estará corrigida. Então, se há um mal, se há uma doença, se há uma perda hoje, é reflexo que amanhã estará bem melhor. Sempre vai estar melhor. Isso é ter fé no futuro. Mas fé sem ação também não vai valer de muita coisa. Ok? Gente, deu para ver então mais 3 capítulos do livro, né? Passamos um pouquinho do nosso tempo, mas creio que deu para abordar bem. Dava para abordar melhor, mas aí a gente vai varar a madrugada aqui. Tá joia? Boa semana a todos. Só lembrando que semana que vem nós não teremos aula, tá? Semana que vem é finados e a maioria vai viajar, inclusive eu vou viajar. Então, por semana que vem, na outra a gente se encontra novamente aqui, tá? Bom, boa semana a todos.